Hello, hello, minha gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do meu programa Imagem de Poder. Gente, esse segundo episódio já. Eu tô amando gravar esses conteúdos. Me contem aqui também o que vocês estão achando. Já falei anteriormente, mas me mandem o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber, o que vocês gostariam de ouvir, que eu venho aqui e falo pra vocês, tá bom, gente? Primeiramente, eu não consigo nem falar direito, porque esse meu anel aqui ele tá chamando mais atenção que eu, gente, ó. Real. Mas é isso, vamos lá. Esse é um programa feito para mulheres que se sentem desconectadas consigo mesmas e querem se sentir conectadas novamente. Porque justamente esse é o nosso objetivo. Nós mulheres precisamos do nosso autoconhecimento e da nossa conexão com nós mesmas para transmitir o que a gente precisa transmitir, o que a gente quiser transmitir. E o vestir e a roupa que a gente veste é um elemento fundamental nesse processo, tá? Gente, e aí, quem é essa pessoa que vos fala, né? Porque eu tô aqui falando, e aí você fala assim, quem é? Da onde vem? Eu não vi o primeiro episódio do que ela tá falando. Então, meu nome é Jussara Albino, eu sou consultora de imagem, e eu ajudo empreendedoras a se tornarem empoderadas, transmitindo autoridade, sem falar uma palavra. Acredite se quiser. A roupa, ela é uma ferramenta fundamental para isso. E você vai descobrir comigo como e porquê, onde, da onde, como, da onde seremos, do que se alimentam, tá? Então é isso. E aí hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito assim necessário, porque muitas pessoas ainda não sabem, tá? E você pode ser uma delas. O que é consultoria de imagem? Do que vos falamos de consultoria de imagem? Da onde vem, da onde se alimenta? Meu Deus, o que é isso? A tia vai te contar. E a pessoa fala tanto que fica com a garganta seca, então eu preciso tomar muita água. Então, você já tomou tua água hoje? Toma tua água. Dá um tempo aí, toma tua água. A câmera balançou a câmera, gente. Desculpa que a produção aqui é complicada. Então, novamente, nesse episódio eu vou te dizer o que faz uma consultora de imagem, o que é uma consultoria de imagem, como funciona esse processo na prática, tá? A consultoria de imagem é um trabalho muito profundo de entender quem você é, o que você deseja transmitir, o que você não deseja transmitir, o que é transmitir. E te ajuda a entender alguns elementos da moda. Eu não estou falando de tendência, eu não estou falando de, vamos usar aquilo que tá todo mundo usando. Não é seguir manada, tá? Não é seguir alguém, não é seguir influencer, é seguir você, é entender você, tá? Isso é consultoria de imagem, é o olhar para dentro de si, entendeu? E quando a gente fala disso, a gente avalia muitos pontos. A gente avalia rotina, objetivos de vida, intenção. Qual é a sua intenção? O que você deseja transmitir? O que você deseja não transmitir? Tá? Tudo isso é levado em consideração no processo de consultoria de imagem. E eu quero que fique bem claro uma coisa, eu não estou formando consultoras de imagem daqui. Você não vai sair daqui e vai falar assim, nossa, sou consultora de imagem, tenho o meu certificado pelo MEC. Não. Você não vai sair daqui consultora e também isso não é uma consultoria de imagem. Eu não estou te dando uma consultoria de imagem. A consultoria de imagem, ela é absolutamente muito personalizada. Ela é muito especial para cada tipo de vivência, para cada tipo de pessoa, para cada tipo de rotina. Então, o que você está precisando pode não ser o que uma outra cliente minha está precisando. As pessoas são diferentes, né? São diferentes. Nós, mulheres, somos pessoas particulares. Então, a consultoria é um processo muito particular, muito personalizado. Então, isso aqui, essa aula, não é uma consultoria de imagem, tá? Entender a consultoria de imagem, entender o que é consultoria de imagem, é importante
para você que talvez nem saiba que isso é importante. É importante para você que precisa se olhar. É para você que não quer se olhar. Justamente você precisa desse momento de autoconhecimento. A consultoria de imagem, ela traz autoconhecimento. Às vezes a gente vê uma peça e fala, nossa, eu não gosto, mas por que você não gosta? Ou você fala assim, nossa, quero seguir essa tendência porque eu vi na internet que tá todo mundo usando no TikTok. Mas por que eu não vou usar, entendeu? Por que eu vou usar? Então, a consultoria de imagem é para você que pensa que pensa nisso, mas não sabe o porquê, entendeu? Muitas mulheres sofrem em abrir o guarda-roupa e falar, meu Deus, eu não tenho roupa. Isso é uma frase mundial das mulheres, né? Nossa, eu não sei, eu não tenho roupa pra ir, eu não tenho roupa pra usar. Comprei isso aqui por impulso, tá com a etiqueta ainda no armário. Então, justamente a consultoria serve para que essas coisas não aconteçam mais. Tá? E olha que ainda existem muitas pessoas que ligam isso ao contrário. Nossa, a consultoria de imagem vai me fazer comprar roupas que vai ficar parada e estocada no meu guarda-roupa. Mas não, é o outro oposto. É fazer você usar aquelas roupas que você não usa, entender por que você não usa, ou fazer com que aquelas roupas que estão paradas tenham outro caminho, entendeu? Tenham uma outra direção, tá? A consultoria de imagem, ela traz justamente a facilidade na hora de se vestir. Ela traz esse pulo do gato, adoro essa palavra, ela traz esse pulo do gato na hora de você conseguir se vestir. E isso é através do autoconhecimento. Gente, essa palavra é a chave. Eu falo ela tanto que eu digito alto, o meu celular já sabe, autoconhecimento. Porque é algo real e é uma fase, sabe? Muito necessária e muito que dá a liga da consultoria de imagem. Vamos lá. Dito isso, eu vou contar para vocês uma história real de uma cliente minha. Que depois se tornou cliente minha, né? Mas no momento não era. Eu frequento muitos eventos, eu gosto de ir muitos eventos. E uma mulher, tem uns momentos do pitch, né? Cada um fala um pouco de si, o que faz. E uma mulher falou assim, nossa, desculpa te perguntar, mas achei muito intrigante o que é consultoria de imagem. E você tá super bem vestida. Acredito que seja alguma coisa em relação à moda, né? O que é isso? E aí, quando eu expliquei para ela o que era o processo de consultoria de imagem, que vai muito além da moda e da roupa que você veste, né? Ela só conseguiu ver que eu estava bem vestida porque eu estava alinhada com o que eu sou. Então, se eu gosto de tons diferentes, é o que me representa, é o que vai me transmitir autoridade, é o que eu estava vestindo no momento. Então, ela falou, meu Deus, você acredita que exatamente que eu preciso? E eu nem sabia o nome disso. Eu nem sabia o que era. E ela se tornou minha cliente, né? Isso acontece porque muitas mulheres têm um guarda-roupa bagunçado. E eu não tô dizendo bagunçado só de tipo, ai, tem essa peça que eu não uso. Ou não, eu tô falando da bagunça em si mesmo. E o que é essa bagunça dentro do seu guarda-roupa? É a sua rotina que também está desorganizada, tá? Então, isso consegui identificar também com essa mesma cliente, que essa rotina desorganizada reverberava no guarda-roupa dela, influenciava dentro do guarda-roupa dela, tá? Justamente pela falta de autoconhecimento e de desconexão com ela mesma, certo? Isso impacta diretamente na escolha do look, o jeito que você vai para um evento, o jeito que você vai para uma reunião importante, o jeito que você vai apresentar a sua empresa para as pessoas. E tem muitos casos que isso acontece, mas eu tenho uma outra cliente que sempre me falava assim, mas o preto, eu escolho o fácil, o básico, eu vou nesse aqui porque não tem erro. Eu escolho esse conjunto porque eu sei que eu não vou errar. Só que você passa despercebida sem ele, né? Então, se você é empreendedora, despercebida é algo que você não quer. Você não quer passar despercebida, né? Você quer passar
uma imagem forte, querem que as pessoas cheguem em casa e lembrem da roupa que você estava usando, lembrem de você, lembrem de uma fala que você falou, entendeu? E a sua roupa, ela chega muito antes da sua fala, porque a sua imagem visual chega muito antes disso, tá? E aí, eu escuto muito uma pergunta desse nível, né? Desse estilo. Ai, mas consultoria de imagem é um gasto, porque vai ter o personal shopper, que é a fase onde a gente vai às compras. Aí eu te pergunto, consultoria de imagem é um gasto ou um gasto foi aquela peça que você comprou e está estocada dentro do seu guarda-roupa que você nem usa e você nem por raio sabe por que comprou? Então, na verdade, é um olhar mais profundo a isso, tá? Muitas mulheres acham que investir em consultoria de imagem é gasto, mas acabam gastando e comprando muitas roupas que não usam. Então, isso é o gasto. Então, a ideia da consultoria de imagem é você chegar no nível de autoconhecimento que você acaba comprando aquilo que você necessita, que você precisa e que você reutiliza em diversas situações, tá? Eu vou até sair do script, que você faz assim, ai, usa aquele conjunto separado, tá? Isso é algo que minhas clientes fazem. Elas não usam aquele conjunto que elas compraram para passar o Natal só no Natal. Elas não usam aquele conjunto só blusa e calça. Elas usam separado. Entendeu? É essa mentalidade que muda durante a consultoria de imagem. Vou gastar muito depois, então, depois do processo de consultoria de imagem, muitas pessoas, elas evitam de gastar na consultoria porque elas falam assim, nossa, eu prefiro comprar naquela loja que é mais barato e a consultora vai me levar naquela loja que é mais caro. Bom, isso depende de que tipo de consultoria você vai atrás, mas você tem que entender uma coisa, o barato sai caro. Primeiro ponto. Segundo, você não ache que você vai transmitir autoridade com aquela peça que em um mês vai dar bolinha. Você não acha que você vai transmitir autoridade com aquela peça que depois de 2 ou 3 lavagens vai ficar desgastada, vai ficar com aquele imagem de opaco, aquela cor opaca. Então, isso ela atinge a sua autoridade. Então, se o seu objetivo é transmitir isso, se o seu objetivo é transmitir uma mulher empoderada não usa uma calça cheia de bolinha, entendeu? Então, uma coisa a se pensar é as lojas que você vai fazer as suas compras, os tipos de tecido que você está usando, tá? Tudo isso é levado em consideração na consultoria de imagem, tá? Porque novamente, se você assistiu a primeira aula, você já sabe que o conjunto de elementos é que formam a imagem que você transmite. Tá? E aí você fala assim, nossa, mas que futilidade, né? É só uma roupa, é só o que eu escuto, assim, é só a gente ver roupa, é só uma roupa. Se você pensar que é só uma roupa, e aí você não vai transmitir autoridade mesmo. Porque assim, novamente, né? Você vai impactar com a sua imagem. É óbvio que é um conjunto de coisas e elementos que vão transmitir o que você deseja transmitir. Mas a roupa, ela é um elemento fundamental. Ou você, por exemplo, não respeitando um dress code, vai de saia curta, vai de shorts jeans em uma reunião. Então, se você chegar numa reunião com essa vestimenta, o que você acha que as pessoas vão pensar de você? Então, você sabe que não é só uma roupa, né? É além disso. E fora isso, é também se sentir confortável dentro daquilo que você está vestindo, tá? E não só se sentir um personagem. Porque não existe você chegar pra mim e falar assim, nossa, mas me sinto tão desconfortável vestindo roupas coloridas. E aí você vai se sentir um personagem em roupas coloridas? Então não é a ferramenta que a gente vai, não é o caminho que a gente vai, tá? Mas também, isso não significa que você vai se esconder atrás do pretinho básico, tá? Porque tudo isso sempre volta o tema. É um conjunto de elementos,
assim como é um conjunto de elementos, roupa, modelagem, tecido que vai influenciar a mensagem que você transmite, é um conjunto de elementos que formam a consultoria de imagem, o processo de consultoria de imagem, tá? E aí você fala assim, nossa, como funciona na prática? Como que é, o que que não é a consultoria de imagem? A consultoria de imagem, ela não vai te colocar dentro de uma caixinha. Ela não vai te dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Ela não te limita. A menos que você queira, você procure uma profissional que vá te influenciar nesse sentido, tá? Se você falar assim, eu preciso que alguém me fale. Exatamente, assim. É 8 ou 80. Existem vários tipos de profissionais que atendem nesse sentido, com certeza absoluta. Mas isso não é uma consultoria de imagem personalizada, feita para os seus objetivos em si. Porque de nada adianta eu te colocar dentro de um dos 7 estilos universais, se você não ouviu ainda falar sobre eles. Ele é, por exemplo, cada estilo, um dos 7 estilos universais, tem tipos de corte, de modelagem, de cor. O estilo elegante, ele usa peças retas, modelagem mais estruturadas, cores mais sóbrias. Então, se você quer ser elegante, mas isso não tem nada a ver com você, por que raios eu vou te colocar o nome de elegante e você vai não usar esses elementos? Então, não existe a necessidade de colocar nome nas coisas, entendeu? Então, isso não é consultoria de imagem personalizada. Consultoria de imagem personalizada é aquela que avalia você através do seu estilo de vida, tá? Na minha consultoria de imagem, a gente começa com um questionário super completo para eu entender da sua rotina, do seu momento de vida. Eu falo para minhas clientes o seguinte: abre uma garrafa de vinho, se solta, preenche sozinha esse questionário. Faz um exercício do Pinterest, que eu também dou para meus clientes. Então, faz isso de forma que você vai estar olhando para dentro de si. E não faz enquanto você está no carro, dirigindo, no ônibus, indo para um outro lugar. Esse é o momento de você olhar para si de verdade. Então, a consultoria de imagem, ela se baseia nisso. A consultoria de imagem personalizada. Ela se baseia no que você é, no que você quer mudar, no que você quer ser, o que você não é ainda, o que mudou dentro de você. Então, são esses elementos que vão fazer a diferença, tá? A minha metodologia, ela não vê necessidade em te rotular, e é por isso que eu faço dessa forma. Mas existem muitos tipos de profissionais, tá? Novamente, eu chego num ponto que em todas as aulas eu acredito, independente do tema, eu vou voltar a falar nisso. Tudo começa com autoconhecimento, tá? Porque às vezes você fala, nossa, mas eu não gosto disso, mas por quê? Ou, eu gosto muito disso, tá, mas por quê? Então, tudo é avaliável, tudo é personalizado, tudo é estudado, tudo é conversado. O primeiro passo nesse questionário que eu falei é justamente esse. É você chegar ao ponto de autoconhecimento. A gente, como empreendedoras, às vezes a gente não para se ver no espelho. A gente não para se observar. A vida é muito louca mesmo. E, gente, tipo, já é 2026, daqui a pouco a gente piscou, já tá dezembro, já estamos no Natal de novo. Então, essa fase de você parar para se olhar, ela é super fundamental. Inclusive para a imagem da sua empresa, tá? Depois desse processo de autoconhecimento, de preenchimento do questionário, que existe na minha metodologia, a gente faz a coloração pessoal, que é aquela vibe super gostosa dos tecidos, onde você ganha a sua cartela, que eu falo que é mais como um acessório que você anda para você na sua bolsa, para você ir na loja, para não errar mais em tons de base, em tom de armação de óculos, em tom de cabelo. É uma ferramenta fundamental para entender sobre cor, que é só um dos elementos. Novamente, é só mais uns elementos que selam essa construção da imagem, tá? E, em seguida, a gente faz um mapeamento do guarda-roupa. O mapeamento do guarda-roupa é ver justamente aquilo que tem no seu guarda-roupa,
que não funciona mais, que precisa de costura, lavagem, né, tinturaria, que precisa de uma reforma. Então, todas as peças são avaliadas por um olhar profissional e pelo seu olhar também, justamente por tudo aquilo que você me respondeu no questionário. Em seguida, a gente vai para o personal shopper, que é aquela fase onde eu te apresento algumas lojas novas que você não conhece, onde você vai conhecer marcas que têm alta durabilidade para você usar com frequência e em diversas situações, tá? E tirar aquela ideia de, essa roupa é do trabalho, essa roupa é para sair, essa roupa é para ficar em casa, a menos que você tenha um uniforme. Óbvio, mas como empreendedora, você precisa usar o vestir como ferramenta para se destacar. Logo, o personal shopper é uma das peças chaves. E selando todo esse processo, a gente faz a criação de looks. Na criação de looks é muito incrível, porque você vai ter tudo documentado, essas fotos de looks criados por mim e por você, em um grupo de WhatsApp nosso, onde você vai abrir essas fotos e falar assim, nossa, em 2 minutos você vai conseguir saber que roupa você vai para aquele evento, que roupa você vai para aquela reunião importante. Então, essa facilidade, ela fica palpável, né? Então, isso é o que eu chamo de consultoria personalizada ligada ao autoconhecimento, tá? Então, só dando um encerramento, né, para toda essa aula, a consultoria de imagem, ela necessita de um olhar para si, sabe? Nada adianta rótulos, não apenas de estilos, tá? Não apenas de estilos, mas como de cores, como de modelagens, sendo que tudo é um conjunto de elementos e eles precisam ser avaliados juntos, tá? Então, fica com isso na sua cabeça e se você quiser saber mais sobre consultoria de imagem, coloração pessoal, sobre qualquer dica, me segue no Instagram, me segue no TikTok, em todas as redes sociais é @estiloalbino. Me manda uma DM e a gente continua essa conversa por lá. Porque você pode sim se sentir mais segura, transmitir autoridade sem falar uma palavra. Confia.